O debate em relação à lei de maioridade penal se estende por toda a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil de Araraquara também se manifestou sobre o assunto. Para o diretor da Ordem, Tiago Romano, é necessário primeiramente se fazer um amplo debate antes de se modificar a lei. Reduzir a maioridade penal para 16 anos vai resolver o índice de criminalidade? Outra questão, esse jovem, esse adolescente, com 16 anos de idade, ele está preparado, ele vai estar apto para estar respondendo criminalmente pelos seus atos? Então, isso, hoje, qual que é a opinião da OAB? A opinião da OAB é de se fazer um amplo debate, um debate multidisciplinar, para se chegar a uma conclusão. Se realmente nós temos que investir em sistema prisional eficiente, que reeduque, que disponibilize novamente aquela pessoa, aquele cidadão, a viver em sociedade. E no seguinte sentido também, nós queremos punir ou recuperar o cidadão. De acordo com Romano, a lei brasileira tem o caráter de reeducar e não apenas penalizar, o que deve ser levado em consideração na reformulação da lei de maioridade penal. E afirmou que tal mudança não pode ser feita do dia para a noite. O problema são as alterações fragmentadas. Nós temos que fazer uma alteração no geral. Nós temos em alguns modelos, até fora do país, nós temos alguns modelos como se ocorre? Você pega aquele adolescente, ele ainda não tem os 18 anos ou a idade para ele ser punível, para aquele ato que ele praticou ser crime, não um ato infracional. Em alguns lugares do mundo é instituída uma comissão, é avaliado se ele tem capacidade, se ele tem discernimento para entender o ato criminoso, e uma vez constatado que ele tem discernimento, lhe é aplicada uma pena e não uma medida socioeducativa. O sociólogo e coordenador do Grupo de Pesquisa de Segurança Urbana, Juventude e Prevenção de Delitos da Unesp de Araraquara, professor Dr. Augusto Caciabava, também defende a abertura de uma discussão em todos os níveis da sociedade. Começando pelos jovens, o Estatuto da Juventude está há 10 anos tramitando no Congresso brasileiro e não conclui. Então, existe uma incompreensão das instituições públicas, principalmente do Legislativo, quanto à importância de você estabelecer direitos civis dos jovens. E isso começa também a impactar a discussão sobre a regulamentação do direito penal perante adolescente, né, e perante jovem. Fundamentalmente, o que a gente tem que pensar é que a sociedade penaliza aqueles que vivem em situação de realização de direitos. Porque senão nós vamos estar nos distanciando cada vez mais de uma compreensão da cidadania em correspondência às idades, e também vamos estar nos distanciando da compreensão da cidadania no sentido concreto, no sentido cotidiano. Caciabava ainda aponta um sério problema na forma como o Estado enxerga o jovem na sociedade atual, onde fica claro a situação de abandono, onde o jovem só é lembrado quando ele é incentivado a consumir. A partir dos 15 anos, 16 anos, podem ter um direito legal de assumir maternidade e paternidade. Quais são as instituições que respaldam o exercício da cidadania, da maternidade e da paternidade aos 16 anos? Os jovens, aos 16 anos, têm direito ao trabalho. E milhares de jovens têm diploma de ensino médio de formação técnica. Qual é a ação do Estado como autoridade máxima da nação na geração de milhares de novos empregos para jovens? Estou falando novos. Então, quando você tem o direito constituído, você não tem o respaldo público. Mas votar, eles votam. Votam. Os jovens têm direito à eleição. Mas como é que se processam as campanhas? E não é só a participação política na sociedade não é só em relação à eleição. Qual é a instituição pública que convoca jovens para resolver desafios da sociedade brasileira? Analfabetismo, né? Violência urbana, preservação de bacias hidrográficas. Qual é o poder público que mobiliza jovens? Não tem. Eles são vistos, se você entrevistar estudantes daqui da universidade, pergunta como os estudantes são vistos na sociedade. Como consumidores de bebida alcoólica, como produtores de arruaça, né? Como o risco
de estabilidade familiar. Então, o que significa? A sociedade não está nem concebendo e nem entendendo qual é o papel das universidades e da formação dos estudantes no nível superior. Então, existe uma enorme carência pública e privada de compreensão da juventude no país. O diretor da OAB ainda lembra de um caso recente de mudança na lei, quando se criou uma penalidade exclusiva para crimes hediondos, o que ocasionou um entrave jurídico. Essa condição de responder, fatalmente ele estaria respondendo pelo Código Penal e não pelo ECA, né? Resumindo, a opinião desses profissionais é que mudar a lei de maioridade penal não vai ajudar a solucionar o problema, já que existem diversos fatores que devem ser levados em consideração, começando pela posição do governo frente aos jovens de todas as classes sociais. Em síntese, reconhecer a gravidade da situação no país em torno da violência. Reconhecer também que jovens praticam violência. Sem dúvida. Agora, reconhecer também que metade das vítimas de homicídio nesse país são jovens. Vítimas. Metade dos que morrem em consequência de agressão física fatal são jovens. Então, nós estamos perdendo em torno de 20 mil jovens ano vítima de homicídio. Isso é um mapa da violência produzido na Unesco, que revela isso, ano a ano. E esse fenômeno já foi qualificado por um sociólogo, Jean Ziegler, que era um representante da ONU que veio para o Brasil, como um estado de guerra social. Quer dizer, mata-se, né, por razões fúteis, motivos fúteis.